ar o telejornal Web Cristão. Na edição de hoje, iremos falar do cristianismo no mundo. O cristianismo é a maior religião do mundo. Os cristãos são os que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo. Mas seguir a Jesus e seus ensinamentos pode resultar em perseguição. Ao redor do mundo, existem muitos países que perseguem os cristãos. Muitos foram presos, torturados ou até mortos por causa da sua fé em Jesus Cristo. Existe uma lista com muitos países que não se pode nem ler a Bíblia e os cristãos são perseguidos se tem uma Bíblia em casa. É verdade. Infelizmente, o livro preto, ou a nossa querida Bíblia Sagrada, é proibida em muitos países. O telejornal Web Cristão conseguiu, junto ao site Portas Abertas, a lista atualizada dos países que perseguem os cristãos. Vamos ver quais são esses países. Em 2021, o número de cristãos perseguidos aumentou mais uma vez. Atualmente, mais de 340 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Isso representa muito mais que a população total do Brasil. E ainda assim, eles permanecem invisíveis e desconhecidos para a maioria. Diante dessa realidade, a Portas Abertas apresenta a Lista Mundial da Perseguição 2021, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Países que, ou por meio de estruturas políticas ou discriminação, têm como objetivo abalar a igreja local e eliminar o cristianismo de sua história. Autoridades, famílias e comunidades inteiras colocam pressão nos cristãos para que eles recuem e desapareçam. Neste ano, a lista apresenta pela primeira vez apenas 2 níveis de perseguição: extrema ou severa. A pandemia acentuou a vulnerabilidade que cristãos perseguidos enfrentam diariamente. Em países como Índia, Paquistão, Bangladesh, Iêmen e Sudão, a Covid-19 foi o catalisador da repressão aos nossos irmãos. Cristãos de áreas rurais, por muitas vezes, tiveram ajuda negada por causa de sua fé e ficaram sem acesso a alimentos e medicamentos. Já na América Latina, grupos do crime organizado consolidaram seu controle através das restrições da pandemia. Líderes cristãos que iam contra as vontades de tais grupos foram ameaçados, assaltados ou até mortos. Com isso, o México retorna ao ranking. Novos países entraram na lista 2021. Comores, que negou a liberdade religiosa aos seus cidadãos, e a República Democrática do Congo e Moçambique, que têm sido alvos recentes da violência dos grupos extremistas islâmicos armados. Depois de 5 anos, a Nigéria voltou ao top 10 como o país mais violento para um cristão. Grupos extremistas como Boko Haram e pastores de cabras Fulani continuam atacando, sequestrando e abusando cristãos impunemente, principalmente as mulheres e crianças. Já na China, o monitoramento e vigilância provém do Estado. O Partido Comunista tem cada vez mais colocado restrições para inibir a liberdade religiosa no país, o que coloca a China de volta nos top 20, depois de quase uma década. A Coreia permanece número 1 no ranking por 20 anos consecutivos. Com o aumento do doutrinamento de crianças e adolescentes, pais continuam com medo de revelar a fé aos filhos. Se descobertos, podem ser enviados para campos de trabalho forçado ou até mesmo mortos, juntamente com sua família. Existem muitos outros países nessa lista e para eles a perseguição não para.
mas a luz de Cristo brilha entre os seus e o Evangelho também. Ainda que a pressão seja cada vez mais forte, nossos irmãos desafiam as leis e o perigo diário para andar com Jesus. Convocamos a Igreja de Cristo no Brasil a abrir os olhos, conhecer e apoiar os seus irmãos perseguidos ao redor do mundo. Abra os olhos à realidade da perseguição. Quais são os países mais perigosos para os cristãos? Quais são os países com perseguição extrema? Vamos ver quais os 5 países com maior perseguição aos cristãos. A liberdade religiosa é um direito humano fundamental. Ainda assim, ao redor do mundo, milhões de cristãos são negados desta liberdade e são ativamente perseguidos por causa de sua fé. Confira agora os 5 países que, conforme a lista mundial da perseguição, são os mais perigosos do mundo para ser cristão. Posição de número 5, Paquistão. O único país da lista com pontuação máxima para a violência. Muitos cristãos se escondem ou fogem para outros países. Posição 4, Sudão. O Islã está profundamente enraizado na sociedade sudanesa. A liberdade religiosa não é mantida na prática. O governo já fechou diversas igrejas. Posição de número 3, Somália. Há 25 anos na lista, vemos apenas algumas centenas de cristãos no país. Quando descobertos, cristãos são expostos como um perigo para a nação. Posição 2, Afeganistão. Oficialmente, não há cristãos no país. A cultura está consolidada nas tradições familiares e tribais. Se tornar cristão é visto como traição. Posição de número 1, Coreia do Norte. Alvo das mais recentes notícias globais. Milhares de cristãos estão em campos de trabalho forçado. Se um cristão é descoberto, toda a família fica em risco. Mesmo com toda a violência e crueldade, a igreja perseguida não está meramente sobrevivendo. Ela está viva e ativa. Em muitos países, os cristãos se mantêm em segredo e não falam de sua fé. Nós não. Você pode compartilhar os desafios deles. Hoje, no Web Cristão, iremos trazer informações de um desses países que mais são resistentes à palavra de Deus e perseguem os cristãos, que é o Paquistão. Acabamos de ver que ele ocupa a 5ª posição no ranking mundial dos países com a perseguição extrema a cristãos. O Paquistão é um país asiático localizado no sul do continente. Faz fronteira com a Índia, o Irã, Afeganistão e a China, com saída para o Arábico do Sul. A população paquistanesa é uma das maiores do mundo. Vamos ver uma matéria falando um pouco mais sobre o Paquistão. And I
você decidir viajar para o Paquistão, a primeira reação da sua família será certamente a de preocupação. Os meios de comunicação ocidentais descrevem este país como repleto de violência. Assassinatos políticos, atentados à bomba por drones americanos e as atrocidades cometidas pelos talibãs. Contudo, embora marcado por alguns desses problemas, não é tudo isso. O Paquistão também é um país de pessoas de coração hospitaleiro e acolhedor, com um sorriso pronto e o desejo de ajudar os que mais precisam. A questão que atormenta a sociedade paquistanesa é o que lhes mais é querido: a religião, mais especificamente a religião do Estado do Islã, e o lugar das minorias religiosas dentro do Islã. O Paquistão, ou mais precisamente a República Islâmica do Paquistão, situa-se ao sul da Ásia e faz fronteira com o Irã, o Afeganistão, a China e a Índia. O país alcançou a independência em 1947, após o fim do domínio colonial britânico na Índia. O fundador Mohammed Ali Jinnah imaginou um país, embora baseado no Islã, simultaneamente pluralista, aceitando crentes de outras religiões, hindus, sikhs e cristãos. Hoje, 97% dessa sociedade de mais de 180 milhões de pessoas é muçulmana. A maioria é sunita. Os restantes 2% são cristãos, embora não constituam nada de novo no cenário religioso desde a chegada de São Tomé. O Paquistão se baseou nos sonhos do fundador da nação. Neste país, na sua visão, não haveria muçulmanos nem hindus. Todos seriam um. Haveria igualdade para todos. Cada um seria livre de frequentar o seu templo ou mesquita. Haveria esta liberdade que se realçava. Foi esse o espírito com o qual começamos este país. A situação acabou mudando na década de 80 com a administração do general Mohammed Zia-ul-Haq, que introduziu elementos da lei islâmica Sharia. A partir deste momento, começou um contínuo jogo de forças entre partidários de um Estado laico, favorecidos por uma elite moderna instruída, e alguns membros das Forças Armadas, e os fundamentalistas islâmicos que aspiravam a estabelecer um Estado islâmico. A disputa sobre o papel do Islã se aprofundou com o início da guerra, ao promover uma radicalização cada vez maior. Os ataques terroristas com bombas e assassinatos por encomenda, também de políticos proeminentes, se tornaram comuns. Não faltam também crimes financeiros, corrupção e tráfico de drogas. Os que mais sofrem são os pobres e as minorias religiosas, especialmente os hindus e os cristãos. Estamos num ponto muito crítico da nossa história, com uma guerra no Afeganistão, um país vizinho que tem um grande impacto sobre nós. Depois, temos muitos problemas internos, problemas políticos e também uma crescente intolerância religiosa. Tem havido ataques a igrejas, muita violência contra os cristãos. Mais uma vez, um fenômeno que nunca tínhamos tido nesta dimensão. Embora os cruéis atentados à bomba inundem as manchetes, talvez o maior sofrimento que os cristãos enfrentam é a hostilidade social que está por baixo disso. A discriminação diária, assim como a negação de serviços, o acesso à voz política ou a restrição de oportunidades de ensino. Quando eles descobrem e nos dizem diretamente, vocês são cristãos? Então não podemos oferecer trabalho. Quando os jovens, na mesma universidade, descobrem que aquele aluno ou aluna é cristão ou cristã, a primeira pergunta que fazem é por que eles não se convertem e se tornam muçulmanos? Os professores fazem o mesmo. No Paquistão, todos os cristãos correm risco de perseguição. Homens, mulheres e crianças. Vamos ver agora alguns testemunhos de cristãos. Afirma que cerca de 30% dos jovens cristãos e hindus sofrem assédio sexual no local de trabalho. De acordo com algumas estimativas, centenas de meninas são raptadas todos os anos,
forçadas a casar e a se converter ao islamismo. Shafila tinha 14 anos quando seus familiares muçulmanos a raptaram e violentaram. Eles a mantiveram em cativeiro durante vários meses e a forçaram a converter-se ao Islã. Mas os raptores acabaram devolvendo-a em troca de um resgate, por causa da sua saúde debilitada. O processo judicial acabou não levando os responsáveis à justiça. Eles me magoavam e me batiam muito. Me mantiveram presa numa casa e depois em outra. Quando me recusei a aceitar o Islã, me batiam dizendo: converte-te, nós somos muçulmanos e temos que te converter ao Islã. Me batiam, levavam até a mesquita para ter aulas, me levavam a um mestre muçulmano. Me obrigaram a assinar muitos documentos com a impressão digital do meu polegar. Depois, na minha frente, o meu tio ligou para os meus pais e disse: nos dê 500 mil rúpias e nós devolveremos a tua filha. Tentaram arranjar meu casamento continuamente e, quando viram que não conseguiam, me trouxeram para cá e me deixaram. Quando vamos ao tribunal, nós estamos sozinhas, enquanto eles vão acompanhados de muitos homens. Eles são uma ameaça, enquanto que nós não ameaçamos ninguém. Eu quero ser cristã por causa do meu pai e do meu avô. O que seria de mim se eu me tornasse muçulmana? Toda a nossa família é cristã. एक शादी में एक मसला बना था, लोगों ने पर्चियां फेंक दी तो उन्होंने कहा जी ये कुरान की पर्ची हैं। जो एक दिन का वक्फा दे के गोजरा शहर पर हमला किया गया, क्रिश्चियन बस्ती पे, जहां पर 7 लोगों को जिंदा जला दिया गया। It was never proven that the Christians were guilty of blasphemy, but the damage was done. These brutal atrocities were reported to the local authorities. Till now, nobody has ever been punished for having falsely accused or done something, killed some Christian for some reason or the other without proper judicial inquiry, and they're not punished. हालात को मद्देनजर रखते हुए हर पाकिस्तानी सोचता है कि यहाँ से भागे, पीस हो, अमन हो और इस तरह की जो फजूलियात है वो ना हो। लेकिन हम खुदावंद के सामने रखते हैं कि अगर खुदावंद को हमारी ज़रूरत इधर ही है तो हमें इधर इस्तेमाल करे और हमारी मदद करे। किसी ऐसे कंट्री या किसी ऐसे क्रिश्चियन मुल्क में हमें सेटल करे जहाँ पे हमारे Christians in Pakistan are in a desperate situation. Their only source of hope rests in God and the global Christian community. Where the Church has freedom today, it must express it by standing with its Pakistani sisters and brothers in Christ. Please pray for them today. They are silenced in their own land. You can be their voice in high places. They are suffering. Please stand with them in faith today. Incluam em sua oração o Paquistão, principalmente pelos governantes desse país. Pedir a Deus que todos os seguidores de Cristo se mantenham firmes na fé, mesmo diante da perseguição. Pedir proteção para as meninas e mulheres cristãs no Paquistão. A cada ano, muitas são sequestradas, violentadas e obrigadas a casar com um muçulmano. O telejornal Web Cristão fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!